Agora eu vou mostrar como que a gente faz a costura da pence, né? A gente sempre vai começar de baixo para cima, então é da barra em direção ao centro do corpo, com uma largura de 0,75, então isso corresponde aqui ao pezinho da máquina, tá? Na máquina industrial. Essa pence, ela vem com essa largura até a altura da cintura, e da cintura para cima ela vem morrendo suavemente, tá? Nesse ponto aqui, ó, da cintura, do final da pence, né, do ápice da pence, é que a gente vai colocar esse retalho de forro para que o retrocesso, para que o arremate, que aliás nem precisa do arremate daí, né, para que a costura saia e finalize aqui nesse pedaço, tá? Fazendo com que no tecido, né, não exista o arremate, nem fique aquele acabamento grosseiro, tá? Então, vai ficar uma costura simples aqui que vai morrer, vai ser finalizada nesse retalho de tecido que tá aqui fora, tá? Eu vou ligar a máquina de costura, então ela vai fazer, né, vai ficar complicado falar junto com ela por conta do barulho, mas aí no final eu retiro aqui, eu mostro com mais detalhe aqui esse final da costura, ok? Então, bem aqui no final, eu tenho que fazer com que a costura pare exatamente no ponto em que eu marquei com o alfinete, né? E depois termine no tecido. É isso aqui que vai ocorrer, tá vendo? Então, nem precisei dar um retrocesso, eu dei uma costura que foi até o final do retalho, né? Uma costura longa, então que dificilmente vai desfazer e comprometer a costura da pence. E aí, agora no ferro é só passar tombando a costura pro lado da lateral, né? Então, ela vai tombar dessa forma aqui. E no lado direito, ela fica extremamente suave aqui, né? Não fica aquela costura grossa que a gente costuma, né? Que o retrocesso costuma formar. E também evita, né, aquele erro comum de, na hora de voltar com a costura, de dar o retrocesso, acabar entrando mais no tecido e aí acabar formando uma prega do lado de fora, tá? Então, tá aqui finalizado. Vejam só. Vou tirar aqui os alinhavos da ponta. Extremamente aqui delicado, né? Suave. Tá vendo? Sem formar caroço de arremate, né? Aquela costura grossa que o retrocesso costuma formar. Então, aqui tá a frente com a pence já costurada e passada, tá? Reparem aqui que ela, né, a finalização dela tá bem suave e o aspecto do lado de dentro, do avesso, é esse aqui, tá? O retalho de tecido fica soltinho aqui, tombado também para lateral, tá? O que acontece quando a gente fecha a pence, né? No momento da costura da pence? Essa marcação que a gente fez aqui do bolso, acaba que ela fica levemente distorcida, né? Por conta dessa costura. Então, o que a gente vai fazer agora é vir aqui e retraçar essa linha, tá? Considerando essa primeira metade aqui, ó, que tá próxima do meio do colete, tá? Do centro da frente. Então, eu vou retraçar, aí eu posso usar o giz, tá? Quando eu tô falando do avesso, eu posso usar o giz com cautela, né? Ele bem aparado, bem amolado. E aí eu vou refazer essa marcação, considerando essa linha, né, do centro,
bem como as laterais do bolso, tá? Eu preciso fazer isso agora, tá? Depois de finalizada a pence. Aqui do lado direito dá para perceber melhor, né, como ela ocorre uma ligeira distorção. Deixa eu colocar mais na direção aqui, ó. Então, tem uma distorcida aqui, ó. Ela dá uma diferença, acaba que destoa aqui um lado do outro por conta do ajuste da pence, tá? Então, é essa correção que a gente tem que fazer agora do lado do avesso, tá? Porque a gente vai usar o giz, então a marcação tem que ficar do lado de dentro, nunca do lado de fora. Do lado de fora, as marcações são apenas com linha, tá? Como a gente tá mantendo aqui, tá preservando, ok? Uma segunda opção, tá? De costura de pence é essa que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, teve aquela, né, na parte do colete do tecido principal, a gente utilizou um retalho de tecido de forro, porque ele é mais fino, né? Fica mais discreto. Eu vou usar esse segundo exemplo agora na costura do forro, tá? Marquei aqui a posição da pence, prendi com alfinetes, né? Peguei aquela parte da marcação do alinhavo em que ficam os pontos, né? Para vocês perceberem, né, a diferença de um e outro. Eu corto uma tira de aproximadamente uns 4 centímetros de largura, tá? Um pouco maior que o comprimento da pence, onde eu vou posicionar o tecido aqui, ó. Então, eu posiciono a pence bem no centro, tá? E aí, eu faço a minha costura normal, da mesma forma como eu costurei a pence anterior. Né? Retrocesso aqui, início, de baixo para cima. 0,75 até a altura da cintura, onde está essa marcação aqui, aproximadamente nesse alfinete, para depois ir morrendo em 0. Aqui eu preciso, aí sim, eu preciso finalizar no alfinete, eu não posso sair, como eu fiz na pence anterior, né? E aí eu tenho que ter muito cuidado para dar o retrocesso aqui, sem sair do centro. Aí. Para não dar aquela prega, né? E aí, o que acontece com esse tecido que tá aqui, né? Que foi costurado junto. No momento da passação, no momento em que eu for levar no ferro para passar, ele vai tombar pro lado oposto da pence. Então, vai ficar como se fosse uma costura aberta, né? Eu vou aparar esse excesso, tá? Eu vou deixar na mesma largura em que tá aqui, em que a costura foi feita, e aí ela vai tombar pro lado oposto. Ou seja, aquele degrau que a pence costuma apresentar do lado direito, por conta do volume da pence, ela é compensada, esse degrau é compensado com essa camada de tecido que eu costurei junto aqui, tá? Então, esse é mais um recurso que vocês têm aí para lançar a mão, dependendo da situação, dependendo do tecido, do aspecto, né, que vocês desejarem aí para a peça. Então, nessa situação aqui, quando a gente costura um pedaço de tecido junto com a pence, no momento da passação eu tombo ela para o lado contrário, como se fosse uma costura aberta, e aí do lado direito eu não tenho aquele degrau, aquele desnível que a pence costuma apresentar. Tá? Agora eu vou retirar aqui os alinhavos, eu vou aparar o excesso, levar no ferro e passar, e aí eu volto para mostrar como fica. Então, aqui tá a peça agora finalizada, né, passada, né? Reparem que aqui não tem aquele degrau, né? Então, agora ela tá com o mesmo volume de um lado e do outro. E do lado de dentro tá ela aqui aparada. Então, ela fica como se fosse uma costura aberta, tá? Então, eu costurei a pence com aquele retalho de tecido, em torno de 4 centímetros de largura, e depois eu vim aparando aqui, ó, com a mesma largura da costura, morrendo em 0, tá? Então, aí uma segunda opção que vocês têm aí para costurar essa pence, ok? Fica a critério de vocês utilizar dessa forma ou da anterior, com aquele retalho de tecido,
tá? Ou usar as duas também para experimentar, né? As duas possibilidades.